Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos para um tema importantíssimo, falar sobre norma constitucional. Vamos retomar a estrutura da Constituição. Então, lembra quando eu estou analisando a Constituição? Qual que é a estrutura da Constituição? A Constituição é dividida no preâmbulo, na parte dogmática e naquelas disposições transitórias, que é o ADCT. O que você tem que saber sobre a estrutura da Constituição? Lembra que há uma discussão doutrinária sobre a natureza do preâmbulo. Se o preâmbulo seria uma norma constitucional ou não seria uma norma constitucional. O que nós vamos levar para a prova é que o preâmbulo, apesar de integrar a Constituição, ele não tem força normativa. Então, o Supremo Tribunal Federal majoritariamente entende que o preâmbulo por si só, não pode ser parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, você não pode utilizar o preâmbulo como um parâmetro para o exercício do controle de constitucionalidade. Você não pode dizer que uma norma infraconstitucional ela viola somente o preâmbulo para dizer que ela é inconstitucional. Mas lembra que o preâmbulo integra sim a Constituição. Nós temos a parte dogmática, que são os 250 artigos, e também as disposições transitórias, o ADCT. O ADCT, pessoal, aqui é diferente do preâmbulo. O ADCT, ele tem força normativa e pode ser utilizado por si só como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, é possível utilizar uma norma do ADCT para questionar a constitucionalidade de uma norma infraconstitucional. Sobre o tema norma constitucional, o que é muito cobrado? O que é muito cobrado é a classificação sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. E aqui nós vamos utilizar a classificação do José Afonso da Silva, que divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Nós temos na teoria constitucional outras classificações, mas a classificação do José Afonso da Silva é, sem sombra de dúvida, a classificação mais cobrada. Qual é a classificação do José Afonso da Silva? Ele classifica que as normas constitucionais de eficácia plena são aquelas normas bastantes em si. São aquelas normas que já na sua promulgação, ela já contém todos os elementos necessários para produzir os efeitos jurídicos previstos na norma. Então, a norma de eficácia plena, ela é bastante em si, ela é independente, ela não precisa de mais nenhuma outra norma para produzir todos os efeitos jurídicos previstos naquela própria norma. A norma de eficácia contida, em que pese ela ter aptidão para produzir efeitos jurídicos, a diferença dela para a norma de eficácia plena é que ela pode sofrer o fenômeno de contenção constitucional. O que é a contenção constitucional? Você pode ter uma norma infraconstitucional que vai restringir os efeitos de uma norma constitucional. Então você tem uma norma constitucional que produz efeitos e os efeitos dessa norma constitucional podem ser restringidos por uma norma infraconstitucional. Aqui, para ficar fácil de visualizar, o que você vai pegar e ler? Vai ler o artigo 5º. Todo, professor? Não. Aqui só o inciso 13. Que fala sobre o livre exercício da profissão. Então, olha para você entender o que é uma norma de eficácia contida. Ela assegura o livre exercício da profissão, do trabalho e do ofício para qualquer indivíduo no Brasil. Agora,
O que o artigo 5º, inciso 13 também determina? Que esse exercício profissional, ele vai se dar das formas, através da forma estabelecida em lei. Então, na hora que surge uma lei, a lei vai regulamentar e vai restringir esse livre exercício da profissão. Então, nós estamos aqui nos preparando para o exame da OAB e nós sabemos muito bem que, em que pese o livre exercício profissional, não é qualquer pessoa que vai exercer a advocacia. Quem vai exercer a advocacia é aquele, você, que será aprovado no exame da OAB. Agora, olha que interessante, a exigência de aprovação no exame da ordem está prevista na Constituição? Não está prevista na Constituição. Onde que ela está prevista? Está prevista lá no Estatuto da Advocacia, que é uma lei infraconstitucional, que, olha para você ver, ela restringe os efeitos do livre exercício da profissão. Então não é qualquer um que vai ser advogado. Quem vai ser advogado é aquele que cumpriu os requisitos estabelecidos numa lei infraconstitucional. Então olha como você tem uma lei infraconstitucional colocando limites, realizando esse efeito de contenção de uma norma constitucional. Essa é a norma de eficácia contida. Então ela pode sofrer contenção por uma norma infraconstitucional. Além disso, nós temos a terceira espécie, que é a norma constitucional de eficácia limitada. Essa norma constitucional, ela não é bastante em si. Ela depende de uma outra norma infraconstitucional para ela produzir os efeitos jurídicos que ela precisa produzir. Então, a norma constitucional de eficácia limitada, ela já nasce limitada. Para ela produzir todos os efeitos, ela vai precisar que o legislador produza uma norma, porque se ele não produzir essa norma jurídica, ela não consegue cumprir a sua obrigação constitucional. Por isso que a eficácia fica limitada à edição de uma lei infraconstitucional, de uma outra norma infraconstitucional. A doutrina divide a norma de eficácia limitada em norma de eficácia limitada de princípios institutivos e de princípios programáticos. Aqui fazendo só uma ressalva sobre essas classificações. As normas de eficácia limitada de princípios institutivos dizem respeito sobre normas de organização do Estado e de princípios programáticos que estabelecem diretrizes. Então, são verdadeiros programas políticos que o Estado deverá observar, mas ambas dentro da lógica da norma de eficácia limitada. Perfeito? Classificação muito cobrada nas provas. Fiquem atentos. O que você precisa saber é isso aqui. Show de bola? Vamos para o nosso próximo bloco. Um abraço.